digno de honra, digno de louvor e de adoração. Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra. Ministra o coração dos Teus filhos, das Tuas filhas. E eu já me coloco em Tuas mãos, clamando pelo Teu poder, pela Tua graça, amor e misericórdia. Que a Tua Palavra venha nos alcançar, Pai, de uma maneira plena, Pai. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Nós já Te agradecemos, porque a Tua Palavra, Pai, é fiel e digna de toda aceitação. Obrigado, Pai. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam todos bem-vindos, os presentes e os que estão em casa. Você pode já pegar a tua Bíblia, que é a Palavra de Deus, e você vai abrir comigo. É muito importante você pegar a Bíblia e abri-la neste domingo. Esse domingo especial que Deus vai ministrar coisas tremendas no nosso coração, amém? Nós estamos numa série, lógico, com a Palavra de Deus, mas você que está nos acompanhando, nós estamos focando a pessoa principal da nossa vida, que é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Esse último hino mesmo fala Senhor, e é muito importante esse reconhecimento do senhorio de Jesus. Nós começamos, essa é a quinta ministração, nós tivemos uma ministração que dizia não perca Jesus de vista, eu creio que vocês se lembram. Depois veio só Jesus na causa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no domingo passado, fé à distância, quando aquele centurião, aquele comandante disse para Jesus: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. E assim foi. O reconhecimento do senhorio de Jesus é muito importante. Como que nós nos comportamos? Então você vai abrir comigo em Lucas capítulo 7. Você vai comigo no versículo 11 até o 15. Lucas 7, do 11 ao 15. Aí na tua casa procure encontrar, leia, que é muito importante. É um trecho bem pequenininho, mas que tem uma lição ou lições muito interessante, muito importante para nós que somos cristãos, que nós que somos crentes. É uma passagem conhecida que fala sobre o filho da viúva de Naim. Então diz o texto assim, a partir do versos 11: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão, algumas versões falam esquife, e parando-os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Diga amém.
Faça uma oração, que você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nesse momento. Então, ore a Deus. Aí na sua casa, é muito importante a concentração nesse momento. Pai, no nome de Jesus, lemos a Tua palavra. E agora, Deus, nós pedimos que o Teu bom Espírito, aquele que deu forma para a terra, aquele a quem acompanhou Jesus em todo o seu ministério, aquele que levou Jesus para a cruz, mas também no terceiro dia o tirou da sepultura. Pai, que esse Espírito, Deus, use a Tua palavra para nos curar, para nos libertar, para nos abençoar. Por que não dizer, meu Deus, para ressuscitar, Pai, sonhos, para ressuscitar, meu Pai, carreiras profissionais, para ressuscitar ministério, para ressuscitar casamento, para ressuscitar aquilo que está morto, muitas vezes já enterrado, ou às vezes num processo, meu Pai, de cortejo fúnebre. Fala conosco, meu Deus. A Tua palavra, Pai, é lei, é ordem para a nossa vida. Nós já Te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra é poder. Oramos, meu Deus, em o nome de Jesus. Nos ajude a concentrar, Espírito Santo. Nos dê ouvido que ouça, nos dê coração que crê, nos dê boca que confessa a vitória. Te agradecemos já, Pai. Ministra o nosso coração pelo Teu Espírito, em o nome de Jesus, diga amém. Você que está aqui pode se assentar, e você que está na tua casa, provavelmente você está sentado. Independente se você está sentado ou deitado, mas é importante você estar com os ouvidos abertos e também o coração. Deus falou muito comigo nesta passagem e é uma passagem bem de reflexão. Eu acredito que você vai receber como uma palavra forte e vai mexer muito com os nossos sentimentos. Nós somos seres sentimentais e a vida não é fácil para ninguém. E nós não fomos feitos para morrer, muito menos para perder. E muitas vezes nós perdemos, muitas vezes nós passamos por momentos de perda. E esta mulher, a viúva de Naim, passava por um momento muito difícil. Muito difícil. Só quem já passou por isso, talvez tenha um pouquinho mais de facilidade para entender. Mas eu peço toda a sua atenção e não dê uma de durão, não. Se você sentir vontade de chorar, você pode chorar, não tem problema nenhum. Embora você vai perceber que quando Jesus chega até aquela mulher e você parece que Jesus sempre parece que ele é um pouco rude. Eu já quero adiantar isso para você, porque ele chega até aquela mulher que estava chorando e uma multidão também chorava com ela. Ela já tinha perdido o marido, agora perde o filho. E Jesus fala o que para ela? Não chores. Se você lembrar lá quando Madalena procurava Jesus e o anjo disse: por que vocês estão procurando o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E de repente ela encontra com Jesus, ou Jesus encontra com ela, e ela não reconhece a Jesus. E estava chorando, soluçando, e o que Jesus fala para ela? Mulher, por que choras? E você já foi ministrado sobre isso. Por que ela chorava? O choro dela era a causa da procura. Ela estava procurando uma pessoa morta. Dificilmente você que está procurando uma pessoa morta, você vai estar rindo. Então o motivo do choro era a procura. Só que ela estava procurando algo errado. Infelizmente, muitas vezes, na nossa vida, seja familiar, ministerial, na nossa existência aqui na terra, independente de quantos anos nós já temos, quanto mais velho, mais situações você passou, está passando, e muitas vezes vamos passar. Então essa palavra é fundamental para nós passarmos de uma maneira correta. Não é só porque nós somos crentes que nós somos vacinados contra tempestades, dores e às vezes até perda.
O problema não é as circunstâncias, é o nosso comportamento diante das circunstâncias. E aqui Jesus, a primeira coisa que ele fala para esta mulher é: não chores. E por que Jesus disse isso? Eu já quero adiantar isso para você. Porque muitas vezes nós somos medidos pelas circunstâncias. Preste bem atenção, nós somos medidos, às vezes o nosso humor, às vezes as nossas decisões, elas são medidas por circunstâncias. Jesus não é medido por circunstâncias, pelo contrário, Jesus é que mede a circunstância. Por que ele disse para essa mulher não chorar? E você vai ver que coisa linda, você vai ver muita coisa interessante, tenho certeza que vai valer a pena você ficar esses momentos aqui, ouvindo o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar para você nesse 19 de julho de 2020. Não chores, ora, parece uma coisa insana você pedir para a mulher não chorar, sendo que ela estava indo enterrar o filho dela. Só que Jesus, ele não é medido pelas circunstâncias, o choro dela era medido pelas circunstâncias, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Então, quando muitas vezes Jesus fala uma coisa para você, parece que é um negócio tão difícil de acontecer, de repente é uma bênção, de repente é um livramento, mas Jesus, ele não é medido pelas circunstâncias, é ele que mede as circunstâncias. Então deixa o Espírito Santo de Deus, facilita a vida do Espírito Santo. Eu vou te pedir para você, facilita a vida do Espírito Santo. É que nem você que estuda ou já estudou, se você é um bom aluno, o que você faz? Você facilita a vida do professor. Se você é um bom funcionário, você facilita a vida do teu chefe. Se você é um bom cristão, você facilita a vida do Espírito Santo. Ele vai fazer mais com menos trabalho. Posso ouvir um amém aqui e em casa? Então vamos para o estudo, vamos para a mensagem. Se você acompanha nas redes sociais, é Jesus e uma vida nova. Diga, Jesus e uma vida nova. Então vamos lá. Jesus e uma vida nova. Jesus, ele é a oportunidade de um novo começo. Todos os lugares em que Jesus foi, algo aconteceu. Preste muita atenção. Então Jesus, ele é a oportunidade de algo novo. E este milagre da ressurreição, onde Jesus traz alguém de volta à vida, teve mais duas ressurreições no Novo Testamento, que foram Talita, filha de Jairo, o sacerdote, e Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Então, são três ressurreições que os evangelhos apresentam. Com Jesus, a ressurreição, ela deixa de ser impossível e passa a ser possível. Você pode ver que Jairo, quando procura Jesus, ele viu que era impossível a recuperação da filha dele. E Jesus a ressuscitou. Marta e Maria, vocês conhecem de cor, João 11. Elas achavam que era impossível e Lázaro ressuscitou. E nessa situação aqui não era diferente. As pessoas estavam com um menino já no caixão ou esquife, caminhando para o enterro, para o cemitério, e Jesus chega. Então, você precisa prestar atenção nisso, quando Jesus chega, a oportunidade chega junto com ele. Jesus não anda só. Jesus não anda só. Fica firme aí que o Espírito Santo vai ministrar muito o teu coração. A oportunidade, quando Jesus chega, passa a ser real. E aqui uma pergunta: quem nunca sepultou um sonho, digamos? Tem pessoas, infelizmente, que já sepultaram familiares, às vezes conhecidos. Mas quantas vezes nós não sepultamos sonhos? E quem nunca fez isso? Às vezes a pessoa fez tanto que não tem nem sonho, não tem mais sonho para enterrar, enterrou todos. Então preste bem atenção: em Cristo há esperança para você. Esta era uma frase célebre que aquele pastor, que era muito, muito famoso nos Estados Unidos, a frase preferida dele era essa. Não, Billy Graham. Billy Graham faleceu há pouco tempo. Há esperança para você.
Ele cria tanto nisso que ele ganhou milhões de pessoas só com essa frase: em Cristo há esperança para você. Entenda isso, em Cristo há esperança para você. Aleluia. Independente, preste bem atenção, eu quero que você entenda esta palavra, e a nossa luta é não mais viver pelas circunstâncias, como eu disse no começo, que parece que a palavra que Jesus fala muitas vezes, quando a gente está sentado ouvindo, aqui nessa situação, em relação a Lázaro, em relação a Talita, em relação ao servo do sacerdote, que Jesus disse: eu vou lá curar ele e tal, parece um negócio assim um pouco distante. Por quê? Porque a gente permite que a situação tome conta do momento e nos coloque de acordo com o que é, se é alegria, alegria, se é tristeza, tristeza. Porém, Jesus não age dessa maneira. Jesus não age dessa maneira. Então, independente das coisas como elas estão, a Bíblia diz, eu amo esse texto, você pode marcar, Jó 14, do 7 ao 9. Eu vou ler para você e você no final diga: eu recebo no meu coração. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. O segredo da água, ela não está preocupada se a árvore foi cortada, se o tronco apodreceu, ela não está preocupada com as circunstâncias, ela chegando, brota uma planta nova. A água aqui representa a palavra de Deus. Se a palavra de Deus entrar no teu coração, tua alma é livre, é liberta, teu espírito vai fruir, teu corpo vai receber cura. Entenda isso. Deus ainda cura. Diga para você mesmo: Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda abençoa. Aleluia. Esse é o Deus. Precisamos ser uma igreja viva para um Deus vivo. Deus é tão maravilhoso que Ele fala que Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Diga uma vida nova, diga um novo começo. É possível em Cristo Jesus. Há um ditado no mundo, e com certeza todos aqui já ouviram. E qual é esse ditado? Que diz que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Mas a pergunta é: e quando a última esperança morre? Porque para esta mulher, você vai ver o drama que ela estava vivendo. A última esperança dela tinha morrido. O que fazer quando a última esperança morre? Se é que a esperança é a última que morre, agora imagine como a última esperança morre. O que fazer? O que fazer quando morre a última esperança? O que fazer? Talvez só resta o quê? Uma opção: chorar. O mundo hoje chora. Hoje tem muito mais choro do que alegria. O mundo chora. Então talvez a única opção que resta seja o quê? O choro aliado à dor e à tristeza. A dor e a tristeza. O choro parece aliviar um pouco, não parece? Se você já teve uma situação e que você chorou, parece que o choro, ele alivia um pouco. Não sei se você já teve essa experiência. E nem se culpe por chorar, nós somos seres sentimentais. A ciência fala que o choro é um delírio natural. É extravasar algo, então você chora. Mas preste bem atenção. O choro, ele pode aliviar um pouco, mas ele não resolve. Ele não resolve. Ele não resolve. E o choro, preste bem atenção aqui, olha, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E o choro não ressuscita ninguém. O choro não ressuscita ninguém. O choro de Marta, de Maria e de toda aquela família que amava Jesus não conseguiram ressuscitar Lázaro. O choro dessa mãe, imagina o choro de uma mãe,
o choro da família e de uma multidão que seguia. Era uma família muito querida na cidade de Naim, até porque até hoje essa cidade existe e é uma cidade pequena, muito pequenina. Então preste bem atenção, o choro não trouxe, o choro de Jairo não trouxe Talita de volta, não trouxe. O choro de Marta e Maria não conseguiu tirar Lázaro do túmulo. O choro dessa mãe não conseguiu trazer o seu filho de volta. O choro da mãe do filho da viúva de Naim não teve força suficiente para ressuscitar o seu único filho. Único filho. Essa mulher só tinha um filho. Para quem tem bastante, perde um já é difícil. Imagina quando você tem um filho só. E às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? Parece que a gente é vacinado, que não tem sentimento, né? Nem liga o que essa mãe estava passando. Só que hoje, através da vida dessa mulher, do que aconteceu, e principalmente da chegada de Jesus, é que você vai ser grandemente abençoado. Porque é uma situação calamitosa, porém, veja bem, Jesus chegou, e eu creio que Jesus está aqui hoje. Ele disse: onde estiver 2 ou 3, estou eu no meio deles, e nós estamos aqui com a palavra dele, estamos mais do que 2 ou 3, então Jesus está aqui, e nós já abrimos uma porta, a porta está aberta, ele não está no lado de fora. Eis que estou à porta e bato, ele já entrou. Então grandes coisas poderão acontecer aqui hoje. Se você crê, pode se manifestar, grandes coisas vão acontecer. Você na tua casa, grandes coisas vão acontecer. Aleluia. E essa mulher então, com seu único filho amado, está morto, sua esperança morreu. Essa viúva, ela não chorava apenas pelo filho que ela estava indo sepultar. Ela também chorava porque, junto com a dor do filho, ela lembrava do marido que já tinha falecido, e ela tinha perdido o seu marido. Ela chorava também porque o seu marido estava morto. Ela chorava porque sabia que agora estaria sozinha. Ela sabia que ela estava sozinha. Se hoje uma mulher viver sozinha não é fácil, você imagina naqueles tempos. Muito mais difícil. Ela estava sozinha. E agora? Será o fim da linha? O que vai ser? Você imagina o coração, a cabeça daquela mulher. Como que ela estava? Ela já conhecia aquele caminho. Ela já tinha feito uma vez, ela levou o marido e deixou lá sepultado. Porém, só que ela voltou e voltou com o filho. Agora ela está levando o filho. E com quem ela volta? Ela ia voltar sozinha. Ela ia estar sozinha. Ela ia estar sozinha. Algo inesperado aconteceu. Ela não esperava. Faz muito tempo, mas a vida das pessoas é assim. Se fosse uma pessoa já bem de idade, normalmente a pessoa fala, chega uma hora que a pessoa vai morrer, mas aqui é um jovem. Então foi algo inesperado. Foi algo inesperado. Os sonhos delas foram quebrados, foram arrasados. Era a situação que ela estava vivendo. Ela chorava porque já tinha enterrado o marido e já sabia exatamente como esse velório ia terminar. Ela já conhecia, como diz, já conhecia o filme, ela já conhecia esse enredo. Triste. E ela que tinha uma família abençoada. Ela chorava por antecipação da dor, da tristeza e da solidão que ainda ela ia sentir. Porque todos os dias que viriam, ela ia estar sozinha. Ela não tinha mais o marido e o filho para fazer a janta, para fazer o almoço. E ela só tinha que chorar. Chorava quando pensava no dia de amanhã. Chorava quando pensava na vida ao lado do seu marido e do seu filho. Chorava quando lembrava que ela tinha uma família. E você sabe que para os judeus ter uma família é muito importante. Tem muitos países que não, mas os judeus, para eles, família é algo sagrado. Família é algo importantíssimo. E é a mulher casada com o homem e os filhos. E no caso, ela, esse sonho realizou. Ela conseguiu casar. Ela tinha um marido e ela tinha um filho, e a Bíblia não descreve muitos detalhes, mas por
ter uma multidão que acompanhava, era uma pessoa querida e respeitada na cidade. Então era uma família de honra, era uma família de honra. Ela tinha encontrado um bom marido, foi abençoado por Deus com um lindo filho. Mas a pergunta é: e agora que o marido morreu e o filho também, ela está indo sepultar o filho? Se nós não nos colocarmos no lugar dela, a gente não vai derramar nem um pingo de lágrima. Mas se nós nos colocarmos no lugar dela, nós vamos chorar um pouco. E agora? Estava sozinha de novo. Estava sozinha de novo. O que sobrou para ela? Tristeza, dor, saudade, solidão, seriam suas companhias permanentes. Todo o futuro dessa mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Todo o futuro dela não era uma mulher de idade, era uma mulher ainda jovem. Preste bem atenção. Todo o futuro dela estava fadado ao fracasso. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Às vezes é uma perda de um emprego, às vezes por isso que eu disse para vocês, são situações que muitas vezes nós permitimos que domine a situação, e às vezes leva as pessoas até ao desespero, à morte, a atitudes bem prejudiciais. Tudo isso porque, agora preste bem atenção, comprometido e fadado ao fracasso. Quantas vezes nós não sentimos assim? Agora preste bem atenção. Tudo que indica aqui, essa mulher, ela não conhecia Jesus. Preste bem atenção. Tudo isso porque Deus não estava incluído no seu futuro. Então, por que o desespero? Por que o medo? Por que a dor, o desespero? Porque Deus, preste bem atenção, Deus não estava incluído no futuro dela. Tanto é que quando Jesus chega, ela não conhecia Jesus. Apocalipse 3:20 fala o quê? Nós ouvimos isso hoje. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Aparentemente não havia solução possível. Então eu quero que você pense, às vezes acontece uma situação que você fala assim, não tem jeito. Eu estou dizendo aqui, olha, aparentemente não havia solução. Se você está vivendo algo parecido, essa mensagem de Deus é para você. De repente você está vivendo uma situação familiar, profissional, pessoal, de existência, e que você fala, não vejo solução, não vejo solução, não vejo. Para Marta, Jesus disse o que para ela na hora da ressurreição de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. E para essa mulher, a primeira palavra que Jesus disse para ela, qual foi? Não chores, não chores. Então Deus está falando para você hoje, não chore. Mas aí de repente você fala, é porque não sabe a minha situação. Quem está dizendo não chore não sou eu, é Jesus. Vocês lembram da multidão de pão? Quando Jesus falou para os discípulos, deem vocês de comer. O que Natanael disse? Não temos dinheiro, e mesmo se tivesse, onde nós compraríamos tanto pão para tanta gente? E a Bíblia diz que Jesus fez isso para testar a fé dos seus discípulos, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Na verdade, Jesus sabe o que vai fazer. Quando ele fala para essa mulher, não chore, e nós vamos passar por lá, não faz sentido. É a mesma coisa, eu como pastor aprendi isso aí. Meu líder espiritual disse, você nunca vá num velório, e no começo a gente tinha essa mania, a pessoa está chorando, você para de chorar, para de chorar. Ele falou, jamais faça isso, deixe a pessoa chorar. Agora aqui no caso, é Jesus que está falando, porque ele sabe o que ele vai fazer. Então se Jesus fala para você, não temas, tem 366 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano, e Deus não esqueceu nem do bissexto. Se ele fala, não temas, é porque ele sabe o que ele vai fazer. Entenda. Amém? Posso ouvir amém?
Glória a Deus por isso. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Primeira palavra que Jesus soltou para aquela mulher: não chores. O filho na Bíblia representa sonho e uma promessa cumprida. No caso, essa mulher, ela sonhou que havia se cumprido, agora deixou de existir. Se pelo menos, preste bem atenção, ela perde o filho. Olha que coisa interessante que o Espírito Santo ministrou no meu coração e vai ministrar no seu. Então, cumpriu, agora deixou de existir. Se pelo menos o seu marido estivesse vivo, o que ela poderia pensar? Nós podemos ter outro filho. Eu já vi situações de casais normais no decorrer da minha vida que aconteceu isso. Perdeu um filho, eles não queriam ter mais, depois tiveram outro filho. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção que o Espírito Santo vai te alcançar agora. Deixou de existir. Se pelo menos o seu marido estivesse vivo, nem tudo estaria perdido, pois eles tentariam ter outro filho, mas o seu marido já tinha morrido. Até a opção de tentar de novo foi tirado dela. Até a opção, ela ficou sem opção nenhuma. Preste bem atenção, às vezes você fica numa situação que você fala: eu não tenho opção nenhuma. Até a opção foi tirada, ela ficou sem opção. Ela ficou sem opção. Já não existe nenhuma esperança, só lhe restou o quê? Uma opção: chorar. Era o que ela estava fazendo, chorando muito. Infelizmente, é a realidade de muita gente. Mas isso pode mudar. Infelizmente, o choro, às vezes a infelicidade, a tristeza é a realidade de muita gente. Porém, isso pode mudar. Diga para você mesmo: isso pode mudar. Aleluia. E vai mudar. Diga: vai mudar. Todo o futuro daquela mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Concorda? Morreu o marido, morreu o filho. Hoje, se acontecer, digamos, algo parecido, a mulher trabalha fora, às vezes ganha até mais que o marido. Se vira. Mas naquela época não era assim. Por isso que a Bíblia fala muito do cuidado das viúvas. As viúvas não tinham como trabalhar, ela ia depender de favor dos outros. E favor, desde a época de Jesus, ninguém gosta de fazer favor, não. Se depender de favor, você está frito. Essa que é a grande verdade. Sempre foi assim. O futuro dela estava comprometido. Às vezes você entrou aqui hoje, você está na sua casa, você está ouvindo essa mensagem, você fala: o meu futuro está comprometido por causa disso. Espera lá, Jesus está chegando. Jesus estava chegando naquela cidade. E uma coisa que me encanta: Jesus, ele sai de Cafarnaum. Essa cidade ainda existe lá. Cafarnaum existe, Naim existe. É perto de 60 quilômetros. Jesus, ele vai a Naim só para fazer isso. Olha como que Deus é. Não é uma caminhadinha daqui na esquina, não. É um caminho longo. Aleluia. Não havia solução possível, mas a palavra de Deus diz que, o que a palavra de Deus diz no Salmo 37:5? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A Bíblia também diz lá em Malaquias que para aqueles que creem, nascerá o sol da justiça. Você pode ver que a noite é escuro, em todos os lugares, quando é noite é escuro. Na cidade às vezes você nem percebe, mas se você pegar uma estrada, principalmente para os interiores da vida, é tudo escuro, muito escuro. Mas até hoje não houve uma noite forte o suficiente para impedir um novo dia de nascer. Então, se o sol da justiça está dizendo que vai nascer, porque vai nascer, vai brilhar, vai te alcançar e vai te tirar do lugar que você está preso. Aquela mulher estava presa numa situação. Para ela parecia o fim. Preste bem atenção, já estamos na reta final. Tudo parecia acabado. Sabe aquela situação quando você fala: meu Deus, parece que o chão some e o céu desaparece. Parece que você fica no mundo da lua.
Isso é verdadeiramente no mundo da lua. Você fala assim, não tem jeito, não tem solução. Parecia que tudo tinha acabado. Agora preste bem atenção. Você leu no texto, apesar de ser bem curtinho, duas multidões se encontraram. Aleluia, duas multidões se encontraram. A multidão do choro e da morte caminhando para onde? Para o cemitério. E uma multidão barulhenta, alegre, cantando, que andava com Jesus. A pergunta é, em qual multidão você está andando, ou em qual multidão você vai querer andar a partir de hoje? Naquela que está indo para o velório, cabeça baixa, chorando, lamentando, ou naquela que está indo, subindo o morro acima com Jesus, cantando e louvando e gritando e recebendo vida? É uma decisão, você vai escolher qual é a multidão que você vai seguir. Qual multidão você está vivendo, ou na qual multidão você vai querer continuar? Dependendo da qual multidão você está caminhando, indica para onde você está indo e aonde você vai chegar. Aquela mulher, ela estava com aquela multidão, aonde eles iam chegar? Qual era o destino deles? Cemitério. Cemitério. Então, duas multidões se encontraram. Prestem muita atenção. E agora nós já vamos concluir. Era normal em um velório, um cortejo fúnebre, o choro era normal. Como até hoje em dia é normal chorar. Era normal chorar por um velório, em um cortejo fúnebre. Mas Jesus, a ordem de Jesus para aquela mulher, no versículo 13, foi: não chores. Preste bem atenção, Jesus chega, ninguém conhecia, e Jesus fala o quê? Não chores. Como a palavra de Deus precisa influenciar a nossa vida. Não chore. Agora você imagina, desde a morte até aquele momento, quantas palavras aquela mulher ouviu? Ela estava confusa. Uns diziam, chora, outros diziam, não chora não, você é nova ainda, você vai conseguir casar de novo, isso passa. Então ela estava perturbada de tantas palavras que ela tinha ouvido, e o filho continuava morto. Agora chega alguém que fala assim, não chore. Preste bem atenção, alguém fala não chore, contrariando tudo o que ela havia ouvido. Às vezes nós estamos numa situação que as pessoas falam, não, é assim mesmo, isso passa, 1 ano, 2, 10, 20, isso passa. Agora chega alguém que fala assim, se você for no grego, no original, não chore significa, você não precisa chorar nesse momento. Você não precisa chorar nesse momento. Preste bem atenção. Foi a palavra de Jesus, não chore. Aos olhos humanos, essas palavras de Jesus não faz muito sentido. Não faz muito sentido. O que eu quero que você entenda? Às vezes você está num culto, você ouve uma palavra, você fala, não faz muito sentido. O pastor está pregando isso, o cara que está pregando lá, ele não conhece a minha vida. Meu filho está morto, o cemitério está chegando, toda essa multidão aqui esteve comigo, chorando comigo. Agora chega esse estranho e fala, não chore. Não faz sentido. Não faz sentido. É isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus às vezes não é para fazer sentido, a palavra de Deus é para transformar a nossa vida. Não é para dar sentido, é para transformar a nossa vida. Se você crê, diga eu creio. Aos olhos humanos, essas palavras de Jesus não faziam sentido, era inconcebível que uma viúva que tinha perdido o marido, agora acabara de perder o seu filho único, parasse de chorar e não chorasse mais. Preste bem atenção, que parasse de chorar. Agora preste bem atenção, a única forma disso acontecer, pare de chorar. Como que eu quero que entre no teu coração como entrou no meu? A única forma que isso podia acontecer, dela parar de chorar, eu quero fazer uma pergunta para você, o que seria? Você está ligado aí, você já sabe a resposta. A única forma que disso acontecer
e a razão de suas lágrimas fosse eliminada, nesse caso, a razão era o quê? A morte do filho. Por que ela estava chorando? Porque o filho morreu. Por que ela estava chorando? Porque o filho morreu. Então a morte teria que ser revertida em vida. Para parar aquele choro, a morte tinha que ser revertida em vida. Mas quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer isso? Aquele que disse não chore. Aquele que disse não chore. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você vai no médico achando que você está com uma coisa ruim, que você vai morrer, que você está com os dias contados. Chega lá, o médico fala: você está ótimo, não tem problema nenhum, não é nada disso. Já aconteceu comigo. Eu falei: meu Deus do céu, que crente que eu sou. Eu chego lá querendo comprar um caixão, ele fala: não, pode comprar uma chácara e capinar, que você vai aguentar muito tempo ainda. Que o cara sabe o que ele está falando. Pare de chorar, porque ele sabia o que ia acontecer. Pare de chorar. Então, muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não permitimos que ela mude o nosso jeito de ser. Chorando, pare de chorar. A única maneira dela parar de chorar era que a morte desaparecesse e o filho fosse ressuscitado. E isso seria impossível. Eles nunca tinham visto falar nisso. E até, eu não sei se você sabe, essa foi a primeira ressurreição de Jesus. As outras vieram depois. Então, parecia impossível. Parecia impossível. Agora veja bem, é possível que todas aquelas pessoas tenham olhado para Jesus com uma pergunta: quem é este que ousou interromper um funeral e ainda foi capaz de dizer essas palavras tão absurdas? Eu não me canso de falar para vocês quando o pastor Geraldo me recebeu e tudo aquilo que ele falou, que eu não vou repetir porque vocês já decoraram. Mas eu olhava para ele, Flávio, e pensava assim: esse cara é doido. Esse cara não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe a minha história, ele não sabe a minha vida. Quem é ele? Quem ele acha que ele é para falar isso? Pois Deus fez muito mais. Porque Deus vai muito mais além do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Então creia. Para fazer uma fogueira é só um palito de fósforo suficiente. Não sei se você sabe, para acender uma fogueira, um palito de fósforo é suficiente. Então é uma fagulha do poder de Deus, é suficiente para nos colocar no eixo. E aqui nós vamos caminhar para o final, para nós orarmos. Quem seria capaz de fazer isso? Jesus, como eu já disse para você, anda quilômetros para estar naquele momento. Ele só vai até a cidade de Naim. Isso que me marca em Jesus. Ele só vai até a cidade de Naim uma única vez e só para fazer isso, e nunca mais voltou lá. Que maravilha, que Deus tremendo. É esse Deus que eu quero que você entenda. Ele andou quilômetros para chegar, para encontrar nesse momento. Ele não chegou adiantado e nem atrasado, ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Ele interrompe o cortejo. Você sabe que Jesus já foi dito aqui, você sabe, ele não gosta de cortejo fúnebre. Todos eles que ele foi, ele acabou com o cortejo fúnebre. Então não é na tua vida que ele vai concordar e assinar o atestado de óbito. Não vai, você pode ter certeza absoluta disso. Milagre vai acontecer, mas o atestado de óbito ele não assina. Pode ter certeza disso. Ele interrompe, pode aplaudir isso para Jesus. Aleluia. Você na sua casa, você também pode celebrar. Aleluia. Ele interrompe o cortejo fúnebre, e eu profetizo que qualquer cortejo fúnebre na tua vida vai ser interrompido. Ele para o choro daquela mulher, ele para o choro daquela mulher, todo choro vai ser parado. Você vai receber de Deus alegria, entendimento. Preste bem atenção. Ele para o choro daquela mulher, daquela mãe, para devolver o seu sonho, o seu filho vivo nos seus braços. Aleluia. Versículo 14, chegando próximo ao morto. Vamos terminar, e eu quero que você entenda isso aqui agora. Para mim foi, você que gosta de estudar e ler a Bíblia, isso aqui para mim foi um segredo, pastor Juliano.
Foi um segredo grande. Chegando próximo ao morto, você tem que imaginar a cena. Jesus chegou perto do morto. Primeiro falou para a mulher: não chore. Já todo mundo ficou invocado com isso. Agora ele chega perto do morto. E o que é que ele faz? Ele não toca no morto. Isso aqui para mim saltou aos meus olhos. O Espírito Santo falou: ele não toca no morto. Ele toca no quê? Algumas versões falam esquife. Ou algumas versões falam caixão. Ele toca no esquife, ou se na tua Bíblia tiver caixão, é a mesma coisa. É uma urna de madeira que está a pessoa, só que tem um detalhe. Lá nesse caso aqui, ia aberto, aqui vai fechado, lá não, ia aberto, só fechava na hora de enterrar, então ia aberto. Ele não toca, olha que coisa maravilhosa, ele não toca. Veja bem, de repente o teu sonho está sendo sepultado. Ele não toca, como eu quero que você entenda e creia. Ele não toca no caixão ou no esquife. Mas, não, ele não toca no morto. Ele põe a tua mão no caixão. E aí, se você ler a Bíblia, diz assim: aqueles que estavam levando, o que aconteceu? Pararam imediatamente. Então veja que antes de Jesus dar uma ordem para aquele jovem ressuscitar, ele parou aqueles que estavam levando o morto, o sonho, para ser enterrado. Então às vezes tem situações da nossa vida que está levando os nossos sonhos para ser enterrado. Então Jesus, nós temos que crer e permitir que ele venha tocar naquilo que está levando os nossos sonhos para a sepultura. Ele toca no esquife. Os que estavam conduzindo, no original grego diz, eles pararam imediatamente. Então ali ele já parou o enterro. O menino continuava morto, porque para nós aqui está tranquilo, mas você imagina a mãe, o coração dela estava batendo na boca, as pessoas mais próximas. O menino o jovem continuava morto. O que vai acontecer? Muitas vezes nós não acreditamos, parou isso, mas o que vai acontecer? Todo milagre é um processo, e Jesus sabe agir da maneira correta. Primeira coisa, ele parou aqueles que estavam levando o menino para ser enterrado, porque se eles parassem, o menino não ia ser enterrado. Eu não sei o que vai acontecer, mas veja bem, o velório, o cortejo fúnebre já foi paralisado. Então eu creio que o Espírito Santo, Deus vai paralisar muitos cortejos fúnebres na nossa vida. Aí você fala: mas o menino está morto ainda. Sim, continua morto. Mas veja bem, o cortejo fúnebre já foi parado. Já foi parado. Eu tenho certeza que a guerra nos céus, nessa hora, para os anjos de Deus interromperem muitos cortejos fúnebres na nossa vida. Então o caixão rumo ao cemitério pararam imediatamente. Quando Jesus ressuscita Talita, preste bem atenção, ela estava morta no quarto. O que Jesus fez? O quarto estava lotado de pessoas que faziam o quê? Choravam, pranteavam, e ele colocou todo mundo para fora, só permitiu que entrasse Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, porque a incredulidade, ela muitas vezes atrapalha. Ou eu não sei se ele colocou por causa de incredulidade, ou porque aquelas pessoas não mereciam ver o milagre. Então ele só deixou as pessoas que mereciam ver o milagre. Ele ressuscita Talita. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele pede para que as pessoas tirassem a pedra. Ele não tirou, ele falou: vocês colocaram a pedra, tira. O que é isso? É atitude de fé. Eu não sei o que vai acontecer, tira a pedra, eu não sei o que vai acontecer. Imagina se Jesus chegasse aqui agora e falar: arranca aquele negócio ali. Não, arrancava na hora, eu não sei o que vai acontecer, mas ele mandou, então vamos arrancar. É isso que nós precisamos entender. E para concluir, quando ela fala assim, o caixão rumo ao cemitério, pararam imediatamente. Conclusão: não chores. Esse aqui eu achei fantástico, porque no começo não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido. Não chores. Imagina você na situação da mãe, como é que você ficaria? Não chores.
E Jesus tinha uma voz forte, ele não precisava nem de microfone. Agora escute só, não chores, este é um pedido, uma ordem que só Deus pode dar. Ali quem estava dando a ordem não era uma pessoa qualquer, era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o Senhor. Essa ordem só Deus pode dar, porque ele sabia já o que ele ia fazer. Dê pães para a multidão, não temos dinheiro, não sabemos onde tem tanto pão. Ele já sabia o que ele ia fazer. Isso que eu quero que você entenda, quando vem uma palavra, Deus não é de ficar explicando muito, não. Deus, ele é muito prático. Então, quando vem um rema, que se você fala, meu Deus, isso é para mim, agarre, porque algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Ao tocar o caixão, aqueles que estavam levando o filho, levando o sonho daquela mulher para ser sepultado, para ser enterrado, pararam imediatamente. E eu não sei se você sabe, ele não pôs a mão toda, ele pôs um dedo, o dedo da autoridade. Ele só tocou, eles pararam imediatamente. Ele não pôs o dedo e falou, cambada, para! Ele não falou isso, ele só pôs o dedo, pararam na hora. Isso é autoridade. E Jesus quer fazer isso na tua vida. Aleluia. Jesus, aonde Jesus chega, toda marcha fúnebre tem que parar. Jesus não presenciou nenhum enterro. Toda marcha fúnebre tem que parar. Quando Jesus toca a vida de alguém, a rota é mudada. Quando Jesus toca a vida de alguém, a rota é mudada. Preste bem atenção nisso. A rota é mudada e a visão é transformada. A visão é transformada. Os pranteadores pararam de prantear. Os condutores do caixão pararam imediatamente. Então Jesus olha firmemente para o rapaz. A multidão silenciou. Olha que coisa tremenda. Você imagina a muvuca que não estava aquele velório, choro, e um fala, outro fala. Aqui está falando uma multidão. Então os